Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do livro Nos Bastidores da Obsessão. É uma alegria estarmos de volta a esse estudo e hoje estamos compartilhando com os queridos amigos Laudelino e Vitor. Mas antes de darmos início ao nosso estudo, convidamos a todos vocês para que possamos fazer a nossa prece de abertura. Querido amigo Jesus, estamos neste momento buscando a conexão contigo, para que possamos, nesta comunhão de ideias, recebermos da espiritualidade amiga a inspiração, para que as reflexões elas nos tragam conhecimentos valiosos que nos auxiliem em nossa caminhada, para que possamos, Jesus, buscar cada vez mais a renovação necessária em nosso cotidiano e assim nos aproximarmos cada vez mais de Ti. Guarda-nos então, Jesus, a cada um de nós, aos nossos familiares, aos nossos lares, com a Tua paz, agora e sempre. Que assim seja. Então, vamos dar início com o resumo que está comigo. O resumo que vamos fazer para o estudo desta noite é do capítulo 4, que é intitulado Estudando o Hipnotismo. Inicialmente, nós temos uma abordagem histórica para que possamos compreender como se dá este processo das obsessões, destacando a importância de conhecer o método bastante utilizado pelos espíritos desencarnados e que estavam interferindo na condução do processo de desobsessão da família Soares. E é exatamente o que Saturnino informa no início deste capítulo, que no processo de desobsessão que estariam trabalhando em favor desta família, era necessário conhecer um pouco a respeito desta hipnose espiritual, praticada por entidades vingadoras na erraticidade. Então, Saturnino informa que, em data aprazada, eles estariam recebendo, através do médium Moraes, uma mensagem que tratava da hipnologia. Então, na noite que foi destinada, o médium ele começou a falar através deste instrutor que, durante muito tempo, essa prática do hipnotismo era conhecida. Inicialmente, destaca os trabalhos que foram desenvolvidos
por Franz Anton Mesmer, e impulsiona essa prática para os tempos modernos. Aí, em seguida, apresenta sobre Paracelso, que é autor do conceito e teoria do fluido, e anteriormente já se interessava pelas experiências magnéticas que foram descobertas e desdobradas posteriormente por Mesmer. Então, Mesmer, ele vai considerar o fluido como sendo o meio de uma influência mútua entre os corpos celestes, a Terra e os astros, afirmando que este fluido se encontra em toda parte e enche os espaços vazios. Os fluidos, eles têm como propriedade receber, propagar e comunicar todas as impressões do movimento. E o corpo animal experimenta os efeitos desse agente e afeta diretamente na substância dos nervos. Mesmer, então, vai defender a tese influência dos astros na cura das doenças. E nessa tese, ele faz a exposição da teoria do fluido, concluindo que as enfermidades, elas decorrem da ausência desse fluido no organismo e passa a ser a alma da vida. Mesmer, ele cria a tina das convulsões, o nome que foi dado, em redor da qual podiam ser atendidas simultaneamente até 130 pessoas. Neste local eram reunidos paralíticos, nevropatas, em contato com o fluido magnético. Essas pessoas, elas eram acometidas de convulsões. Essas convulsões eram violentas, mas saíam dali com os nervos relaxados e libertos das doenças aos quais eram acometidos. Então, essas experiências de Mesmer atraíram o Marquês de Pissegui, que, enquanto magnetizava um camponês, este paciente adormece e, nesse estado, ele tem uma admirável lucidez que é capaz de diagnosticar sobre os males orgânicos que afligiam e sugerir uma terapêutica eficaz. O sono era ameno, sem convulsão, sem tormento, dando início a mais um processo que foi chamado de sonambulismo. A academia, nesta época, foi convidada a opinar sobre os fatos, mas chegou à conclusão de que tudo aquilo era falso, desprezando as informações. Porém, chega o Barão do Poté e Charles Lafontaine, que deram seguimento às pesquisas e apresentaram outros resultados, embora nenhum dos dois fossem cientistas. Então, o termo hipnotismo, ele surge em lugar de magnetismo, seguindo conforme o cirurgião inglês James Braid. E seus experimentos levou a dois estados bastante conhecidos nossos, de catalepsia e de letargia. Então, até este momento, Filomeno ele estava fascinado com toda essa síntese histórica do hipnotismo
que era muito aplicada nos trabalhos espirituais. Quando chega o ano de 1878, Charcot profere conferências no Hospital de Salpêtrière e substitui o termo magnetismo por hipnotismo, chegando à conclusão de que, de fato, são três fases distintas que se apresentam: a catalepsia, a letargia e o sonambulismo. Então, ele faz uma agregação nessas três fases. Daí, no ano de 1860, destaca-se o Dr. Libaud, que aplicava diariamente, recursos hipnológicos em sua clínica, com expressivos resultados. Daí surgem duas correntes na hipnologia. A primeira delas diz que o fenômeno hipnótico ele encontra melhor campo e é específico nos histéricos. E, ao contrário, a segunda corrente diz que as pessoas que têm o cérebro normal são capazes de melhor concentrarem as ideias que lhes são sugeridas e que são as que realmente hipnotizam. Então, Charles Richer, ele consegue interessar os mais eminentes estudiosos do seu tempo, dentre eles o professor Charcot, que, após as conclusões do mestre, resolve, de fato, estudar mais detalhadamente o hipnotismo. Então, segue o instrutor dizendo que importa considerar o mecanismo como se efetuam as intervenções hipnológicas entre encarnados e desencarnados, e mais particularmente entre os desencarnados e encarnados nos processos obsessivos. Segue dizendo que os pensamentos atuam entre homens e mulheres que se encontram desprevenidos, e a sugestão vai atrair forças positivas ou negativas aos quais nós estamos sintonizados. Então, pensamento e vontade são os dois elos que se firmam neste processo de escravidão, que é a obsessão. Então, pensar e agir com a identificação de cada um, nós reunimos aqueles que partilham da mesma ideia. Então, vem o instrutor destacando que céu ou inferno são dependências que construímos em nosso íntimo, vitalizadas pelas aspirações e mantidas a longo esforço pelas atitudes em nosso cotidiano. Daí que homens e mulheres vão se converter em anjo ou demônio, que ele próprio elabora por força da ideia superior ou viciada, que agrada, sintonizando por um processo natural de afinidades com outras mentes encarnadas ou não, que vibram na mesma faixa pensamento. Daí, produzindo os processos de hipnose profunda, que são sustentadas por forças vitais de fácil manipulação. Então, ele vai também trazer que em todo o processo hipnológico convém examinar a questão da sintonia e da sugestão. Surge, então, o professor Joseph Grasset
inspirado nas observações realizadas em torno de um polígono cerebral que serviu de base a Charcot e afirmava ter descoberto ali o centro da consciência, o núcleo da vontade. Então, ele dizia que toda sugestão que irradia do operador se transmite inconscientemente, tomando posse do campo cerebral no polígono do hipnotizado. E a vontade dominante, ela se encarrega de conduzir a vontade dominada. Então, segue o instrutor dizendo que no fenômeno hipnológico, outro fator de grande valia é a perseverança, a constância da ideia que se sugere naquele que recebe. A princípio, lentamente, tem a penetração da vontade, que, se continuada, termina por dominar a vontade que lhe submete. Então, ele vai caminhando para o desfecho das suas orientações, informando que em todo o processo de imantação mental, do qual decorrem a obsessão simples, a fascinação, a subjugação, há sempre fatores que são predisponentes e preponderantes, e que toda vítima de hoje é o algoz de ontem. E em quase todos os processos de loucura, fala da obsessão de espíritos desencarnados, desta presença, desta influência. E estes espíritos desencarnados, eles vão estar conhecendo as nossas limitações, os nossos erros. E quando chegamos ao mundo espiritual, depois do término desta jornada carnal, e por processo de sugestão que são aplicados nos centros do perispírito, isso é capaz de produzir lamentáveis condicionamentos de alteração da forma daqueles que já na experiência corpórea iniciam com este processo de sugestão. Então, as ideias plasmadas e aceitas pelo cérebro durante a vida corpórea, elas são capazes de criar no perispírito imagens mais vitalizadas que vão se apresentar em formas animalescas, pois já se encontram no próprio subconsciente da vítima. De outra forma, ele também vai nos dizer que as ideias superiores, quando são alimentadas por nós, pelo Espírito, isso os condiciona à libertação, e a vitalização destas ideias edificantes vai construir o céu generoso da felicidade, tanto quanto a mentalização deprimente gera o inferno da aflição, que passa a governar o comportamento do espírito. Então, para finalizar, a este convite de Jesus ao ajustamento à vida e o trabalho contra o egoísmo. Diz então o instrutor que o Espiritismo com Jesus é fonte das ideias superiores e nobres que libertam o espírito. E se nós incidimos no erro, que nos levantemos do equívoco e comecemos o trabalho da própria dignificação. Conclui que o amor
possui a força sublime que é capaz de nos preservar de nós mesmos. E dia virá que a dor vai desaparecer e a força do amor envolverá todos os seres. E que confiemos na vitória do bem. Silencia então o amigo espiritual. Este amigo desliga-se do médium Moraes e a sessão foi encerrada. Um silêncio de emoções indescritíveis acompanhou a todos de retorno ao lar. Então, essas são as considerações relativas ao resumo deste capítulo, e eu passo agora a palavra a Laudes para que ele possa seguir com os primeiros aprofundamentos. É com você, Laudes. Tânia, muito obrigado. Os nossos votos de muita alegria a todos aqueles que nos acompanham. E o estudo, penso eu, que mais do que só esclarecer, é para que possamos formular mais dúvidas, mais questões. E é um capítulo tão complexo, porque quando começamos a aprofundar a respeito da hipnose, nós vamos vendo a complexidade do assunto na época em que esses grandes fisiologistas, esses estudiosos, magnetizadores, começavam a aprofundar um assunto até então desconhecido. E quando nós começamos a analisar esse capítulo, que Manuel Filomeno de Miranda nos traz com um tanto brilhantismo, nós vamos entrar naquela proposta quando o Charcot faz uma definição a respeito da hipnose, do hipnotismo, trazendo para nós que poderia ser dividido então em 3 etapas: a catalepsia, a letargia e o sonambulismo. E quando nós pensamos numa hipnose, nós pensamos que o indivíduo que recebeu uma sugestão mental começa a ter uma ideia fixada e começa a ser sugerido, controlado. Nós vamos dividir o hipnotizador e o hipnotizado. Nesse momento, quando a gente divide, nós pensamos que há alguém controlando e há alguém controlado. Mas quando Charcot divide entre catalepsia, letargia e sonambulismo, nós vamos pegando que essas divisões não têm diretamente um controle externo, mas o indivíduo em si podendo trazer as alterações fisiológicas do seu corpo físico a depender das condições magnetizadas ou fluídicas. Quando nós pegamos a divisão que também nos apresentou Tânia a respeito do Mesmer sobre o magnetismo e Paracelso sobre os fluidos, nós vamos vendo que essas interferências poderiam gerar então essas 3 categorias. Quando nós aprofundamos um pouco mais a respeito do sonambulismo, tão bem esclarecido por Kardec no Livro dos Espíritos, nós vamos vendo que o sonambulismo consciente e inconsciente, o indivíduo podendo ter acesso no estado sonambúlico com espíritos desencarnados ou espíritos em estado onírico, de sono, ou mesmo com ele mesmo, acesso às informações que ele, como espírito imortal, tem de informação de existências passadas. Nisso, Alexander Aksakov apresenta daí um pouquinho mais a complexidade além do hipnotismo, sobre o animismo. Ele apresenta o termo animismo, esse processo sonambúlico que o indivíduo pode ter acesso às questões individuais do próprio espírito. Isso eu trago porque, quando nós estamos pensando na divisão desse hipnotismo que Charcot apresenta, nós precisamos criar as subdivisões para entender um pouco melhor as ações dos fluidos, mas também, especialmente, as sugestões do indivíduo para com o outro, seja ele encarnado, esteja ele desencarnado. Voltemos um pouquinho. Quando nós estamos falando a respeito da mobilização destes fluidos, desse magnetismo, não há como nós não remontarmos e voltarmos a nossa memória para Jesus. Ele foi o grande sábio de capacidades absolutas na manipulação destes fluidos aqui na Terra para promover não somente as curas, mas tantos outros fenômenos
que estavam envolvidos as questões do magnetismo e dos fluidos. Algo que separei para que nós pudéssemos refletir no dia de hoje está exatamente quando Jesus tem as suas vestes tocadas pela mulher hemorroíça. E ele deixa muito claro naquele momento, quando pede a Pedro: alguém me tocou, quem que me tocou? Pedro não sabia. E ali ele fala: porque de mim se desprendeu uma virtude. Ou seja, Jesus doou uma virtude que ocorreu o estancamento sanguíneo da mulher hemorroíça. Ele tinha algo a doar. Quando pensamos em Jesus, em uma doação, analisando quase passiva dessa virtude, nós vamos pensar que há um campo receptivo e há um campo de doação, como um plug, não é? Ela criou um campo de recepção da onde ela pôde atrair a si a virtude que Jesus carregava para o seu próprio benefício, a depender exatamente do campo vibratório que ela havia construído, seja na época, seja nos dias que antecederam aquele encontro, ou seja, todo o sofrimento passado pelaquela patologia que ela pôde vibrar a ponto de chegar e receber, então, aquela cura que Jesus havia lhe doado. Porém, na grande maioria dos acessos, quando Jesus oferecia a cura aos indivíduos que estavam enfermos, Jesus sempre realizava uma questão para o indivíduo: você crê que você pode ficar curado? Você crê que eu possa te curar? E por que será que Jesus realizava já essa primeira pergunta? E hoje, quando nós começamos a aprofundar, nós vamos vendo e entendendo um pouquinho mais o tamanho da sabedoria deste Espírito de verdade, que é Jesus, que pôde habitar a Terra há mais de 2000 anos. Num processo de revolver a intimidade da criatura humana, ele começa exatamente ali, começar um processo de hipnotismo para mexer uma ideia com o conteúdo que o indivíduo já tem em si. Será que realmente ele acredita? Será que ele estava pensando em obter uma cura? Por que ele está perguntando isso? Enfim, há uma questão que mexe com o indivíduo. Um processo onde a sugestão toma uma forma de reflexão para o indivíduo. E isso é importante porque, quando nós estamos falando de hipnotismo, ali o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda nos apresentam duas possibilidades de controle no processo de hipnose, que é a sintonia e a sugestão. Nesse fenômeno da sintonia e sugestão, acredito que o nosso irmão Vitor depois vai falar muito a respeito do processo obsessivo, nós vamos pensar da seguinte forma: na nossa análise, quando estamos avaliando um corpo físico, nós temos todos um neurônio espelho, que projetamos em uma cena de um filme, que projetamos às vezes em um acontecimento externo a nós, que possa nos trazer algum tipo de sensação ou emoção. Alguém viveu uma situação e eu, visualizando aquilo, me espelho na situação e me emociono, choro, sorrio, me projeto. Essa projeção que nós todos temos a habilidade de realizar acontece pelas questões do neurônio espelho. Nós nos espelhamos naquela situação e vivemos aquela situação com a base de crença que nós temos. Às vezes, podemos não nos emocionar como o ator ou atriz, ou podemos ter emoções muito mais profundas do que o mesmo apresentado em tela. Isso se dá por uma análise da seguinte forma: todo sugestão externa, quando nós recebemos no próprio neurônio espelho, que fica mais fácil para identificarmos, nós vamos viver, sentir, filtrar aquele estímulo através dos conteúdos vivenciais e experienciais que todos nós temos. E isso é diferente para cada criatura humana. Ou seja, as sugestões externas, elas podem mobilizar aquele lago que, porventura, da minha inconsciência poderia estar tranquilo, em leve agitação ou em grande agitação, a depender do estímulo dado.
Quando nós pensamos de um agente externo, podendo promover um estímulo, uma sugestão para a minha consciência ou a minha inconsciência, aquela sugestão pode começar a movimentar a minha intimidade. Eu posso sim começar conscientemente a reagir se for um estímulo aparente, se for aquela questão de choque, de cara, de impacto. Mas muitas mensagens, não só subliminares, mas também de espíritos desencarnados, começam a entrar sugestões, formas, pensamentos. E o pensamento começa a criar um processo de ideação, as ideias surgem. E se o indivíduo não está atento às sugestões ou sintonias, ele vai entrando em conclusões, em a ideia sendo concretizada através de sugestões mentais, muitas vezes sejam de espíritos desencarnados, e hoje cada vez mais em voga de espíritos encarnados. A neurociência hoje estuda os inúmeros mecanismos para nos criar inúmeras sugestões para o consumo, para o poder, para o estímulo da hipersexualidade, e vamos vivendo um mundo de múltiplas sugestões para, se não estivermos com alguma barreira mental atenta, cair no hipnotismo ativo e consciente do hipnotizador, que hoje poderia controlar-me, seja no mercado de consumo, seja no mercado de poder, seja no mercado da parte da sexolatria e tantos outros. Se começarmos a avaliar este plano sugestivo, conforme a sugestão impacta e eu aceito, eu vou criando uma sintonia mental com os pares e os afins. E muitas vezes este alerta se dá que quando começamos a sintonizar com estes pares afins daquela sugestão primária, vamos começando a perceber que começamos a nos afastar de convívios importantes da nossa existência. Familiares, amigos, grupos de estudos, grupos que nos favoreçam um aperfeiçoamento ético-moral. Nós vamos criando novas sintonias. E por estar fascinados pela sugestão, ou mesmo entrando num processo obsessivo pela sugestão primária, a sintonia começa cada vez mais a firmar, a controlar. E eu vou vivendo um processo hipnótico, sem me dar conta. Um ponto que eu considero de extrema importância nas nossas reflexões é que, se não tivermos a disciplina para realizarmos a análise dessas sugestões que invadem o nosso campo de consciência, nós não teremos habilidade para lidar com as sugestões que movem e mexem com a nossa inconsciência. Devemos iniciar, primeiro, de todos os níveis de sugestões externas, sejam através de mídias sociais, televisivas, ou qualquer informação externa. Hoje é um livro, e pensamos, mas é um livro, então isso é conteúdo, isso é válido, isso é conhecimento. Mas nem sempre. Nem todo livro apresenta verdades concretas para poder elevar a criatura humana. Agora, eu li um livro e pude rejeitar 10 ideias, mas há uma ideia que pode me trazer a um ponto reflexivo, crítico, que pode aprimorar algo que eu já tinha. Ou seja, aquele indivíduo no livro me deu uma sugestão. Eu acatei parcialmente porque eu tenho um conteúdo para criar um processo de julgamento da informação, do conteúdo e do conhecimento para aplicar aquilo agora no meu modus vivendi. Porque o modo em que eu vivo depende exatamente desses conteúdos sugestivos de aperfeiçoamento que todos nós temos na nossa existência. E isso, muitas vezes, nós realizamos também dentro do próprio Espiritismo de uma maneira ainda considerada como uma fé cega. Nós aceitamos informações, nós achamos as informações com um sentido. Aquele que apresenta a informação fez com tanto sentido que para mim me parece ser verdade. E eu acato. Mas eu acato sem bases fundamentais para defender aquele conceito. E aquele conceito me transforma em crenças
para a construção de uma fé cega. Porque eu não vou tendo alicerces para subir de uma maneira duradoura esse edifício ético-moral que a religiosidade e a religião devem criar na criatura humana. Por isso é magnífico quando Allan Kardec coloca que a fé inabalável é aquela que enfrenta a razão em qualquer época da humanidade. Porque enfrentar a razão é exatamente colocar a crença de uma maneira onde ela está totalmente fragmentada no campo de raciocínio dos números fatos estudados. Quando criarmos esta habilidade, não seremos, primeiro, facilmente convencidos. Segundo, facilmente sugeridos a um processo hipnótico, nem de desencarnados, muito menos de desencarnados, porque o controle dessas sugestões que invadem o nosso campo mental, o grande controlador é o próprio indivíduo. Pois bem, quando nós voltamos a analisar a proposta do Manuel Filomeno de Miranda, ele coloca aqui: o pensamento e a vontade para o hipnotizador é fundamental para que ele possa, então, sugerir e essa sugestão impacte aquele que seria agora o hipnotizado. Quando Jesus faz a pergunta, tu crês? O indivíduo, começando as suas reflexões, a informação que Jesus o deu, colocando toda a potência da sua vontade, do seu amor e do desejo de curar aquela criatura, impacta a sua realidade, consciente e inconsciente. Se pensássemos num lago tranquilo, aquilo começa a fazer onda. E eu fico imaginando as vibrações, eu fico imaginando aquele arrepio, eu fico imaginando a sensação fisiológica do corpo. Porque quando o Mesmer, e mesmo Charcot, coloca que esse magnetismo vai interferir diretamente na substância dos nervos, as substâncias dos nervos é o líquido céfalo-raquidiano, bombeado pelos 4 ventrículos cerebrais. Os ventrículos cerebrais vão fazendo esse bombeio e distribuindo esse líquido céfalo-raquidiano por todo o sistema nervoso. Mas, quando essa sugestão impacta a região hipotalâmica, na área do diencéfalo, e ali o cérebro começa a mandar as informações, o corpo físico já é diferente, porque agora a impactação nervosa nessa substância recebeu aquela sugestão. Então, o pensamento e a vontade daquele que estava conduzindo agora nesse processo de hipnotismo é uma boa vontade, é um pensamento sublime com uma boa intenção. Porém, quando nós pensamos nesse processo de um neurônio espelho, como eu havia falado anteriormente, se nós estamos numa sala onde todos estão mal-humorados, não precisamos colocar um número grande. Rapidamente o nosso humor pode começar a se alterar, mesmo sem saber qual é a causa. Nós até tentamos, o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Eu fiz algo? Posso ajudar em algo? Mas se há um convívio de pouco tempo, nós já começamos já a sentir aquelas vibrações fluídicas a afetar o nosso humor. Pois o contrário, quando eu começo com alegria, consciente do que estou fazendo, e começo a fazer sugestões para aqueles que agora estão de mau humor, eu também posso modificar. Porque se o fluido ruim pode, de uma forma, impactar a minha existência, os fluidos bons também podem ser levados àqueles que necessitam. Porém, se eu não estou desperto, eu sou o sugerido, e não aquele que sugere. Nós, espíritas, devemos estar, primeiro, atentos, vigilantes e orando. Porque quando estivermos mantendo uma atenção plena, não deixaremos que essas sugestões, primeiro, do mundo em que nós vivemos, sejam de contatos físicos, de amigos, de adversários, de cientistas envolvendo as questões comerciais ou de consumo direto de inúmeros produtos ou de ideias, mas também dos desencarnados, que mantêm as suas ideias para também manipular as nossas mentes. Então, analisando nas posições do hipnotizador, para nós que estamos lidando ativamente com os fluidos, é importante que estejamos atentos a produzir os bons fluidos, a irradiar e transmitir os bons fluidos de acordo com aquilo que produzo no meu estilo e modelo de vida ético, moral,
em relação à criatura humana, aonde a base fundamental da religião, da ciência e da filosofia espírita promovem em mim a força propulsora para que essa energia se desprenda. Agora, na posição de hipnotizado ou daquele que recebe as sugestões, como deve ser maravilhoso estar hipnotizado pela mensagem de Cristo. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Mas um hipnotismo onde não há nada de fanatismo. Eu não estou realizando nada que lá à frente eu venha dizer e me arrepender dos atos em que eu estou vivendo, porque eu aceitei uma verdade sem bases para fazer que aquela semente da verdade pudesse criar raízes e florescer na minha vida. Nem por isso a semente deixa de ser verdade, porque a sugestão feita há mais de 2000 anos, ela continua ativa, é uma verdade que deve brotar e florescer. Porém, acatar essa verdade, eu tenho que ter uma base a sustentar essa semente do Evangelho para poder frutificar a nossa existência. Penso que, de uma maneira básica, de um conteúdo tão extenso, na parte do hipnotismo, essas seriam as contribuições. Deixo o tempo agora para que o Vitor traga mais aprofundamentos. Bem-vindo, Vitor. Abraço carinhosamente aos companheiros e companheiras que estejam nos assistindo nesse momento, enviando o nosso pensamento de muito carinho. E agradecido porque o Laudes trouxe ou suscitou apontamentos relativos a outras situações em que o hipnotismo é a base de tudo. Ou seja, nós temos a compreensão dessa situação, mas a gente vai trazer a questão do hipnotismo, como que ele é praticado pelos espíritos desencarnados sobre os desencarnados e sobre os encarnados, nos fixando no capítulo de hoje. Então, após esses comentários do Laudes, vamos fazer o seguinte: vamos lembrar que a entidade que se manifesta através do médium Moraes, ele vai falar que todo o processo da imantação mental, ele tem sempre fatores predisponentes e preponderantes que vão produzir algum tipo de conexão para que o processo de imantação mental socorra. E vai dizer também que em todos os casos de processo de loucura, ele vai fazer exceção de alguns casos orgânicos, etc., mas que nós vamos encontrar as obsessões de forma bastante rigorosa, em que a nascente desse processo está no amor desequilibrado e no ódio, que são agentes de poderosas atuações. Porque esse conteúdo do amor desequilibrado e o ódio, inicialmente, é que vão abrir as brechas para esse tipo de imantação. E vamos dizer também uma parte importantíssima que o instrutor, através do médium Moraes, fala, que é o seguinte: quando há um processo de obsessão, não é? Seja de qual natureza for, os condicionamentos psíquicos, aí a gente vai entrar nas matrizes que a gente traz, os pontos de tensões favoráveis existentes no nosso corpo espiritual, que necessitam de um reequilíbrio vibratório através de processos aí de reparação ou de expiação, que são os famosos plugs que a gente fornece de forma gratuita para que essa imantação mental tenha vigor e facultem dessa forma a sintonia e a aceitação das ideias do hipnotizador, que chegam de forma constringente e bastante atuante no que a gente vai comentar depois, a questão da persistência, porque não é só uma vez. O processo hipnótico, ele tem nuances, né? Tem pessoas que já são favoráveis a uma situação de hipnotismo, assim, atormentado, vamos dizer, e que isso é muito rápido. E tem outras que vão ser devagar,
ao longo do processo, é gota a gota, é de forma homeopática, vamos dizer assim. Então, desse modo, o que a gente vai entender? Quando o hipnotizador, ou seja, a entidade perseguidora, esteja ela consciente ou não, e vai se vincular ao encarnado ou desencarnado, obedece a um impulso automático de sintonia espiritual, aonde vão se estabelecer os primeiros contatos, né? E conforme o próprio Laudo estava comentando, no centro da ideia e na região lá do polígono cerebral, depois, onde vai comandar as diretrizes da vida física e psíquica, alterando ou fazendo algum tipo de distonia que vão aparecer posteriormente na desarticulação dos órgãos, né? E vão falar também que desse centro de comando, as alienações mentais e os distúrbios orgânicos generalizam em longo curso, em que a morte do obsidiado nem sempre interrompe. Ou seja, o obsidiado encarnado desencarnou, ele vai levar essa distonia para o plano espiritual. E lá, com mais facilidade, os espíritos vão aproveitar mais ainda. Mas o importante é o seguinte: a consciência culpada é sempre a porta aberta à invasão da penalidade justa ou arbitrária. E, no caso, o remorso é que vai dar origem à consciência culpada, porque faculta o surgimento das ideias apavorantes, as ideias fantasmas, né? E que surge como necessidade do processo obsessivo para o resgate das suas dívidas, não significando que o sofrimento pelo remorso já significa uma dor de quitação. Não, temos que entender o remorso aí como uma possibilidade de compreensão de algo doloroso que fizemos e que isso deve ser caminhado para os próximos passos, né? O arrependimento, a expiação e a reparação. Porque o remorso por remorso não adianta nada. É uma dor que circula em circuito fechado e essa dor, dessa monoideia, vai ao contrário, diminuindo cada vez mais a expressão perispiritual, chegando ao ponto da ovoidização em casos bastante extremados. Então, tudo que se procura pensar a respeito de hipnotismo está no aproveitamento da ideia traumatizante, ou seja, a presença da distonia, a presença do crime praticado que foi realizado pelo perseguido, vamos dizer assim, e a mente do perseguidor ou do hipnotizador se acopla de uma forma fácil, porque a ideia, apelo do hipnotizador, vai encontrar uma resposta que vai aderir àquela conjunção e vai se estabelecer de uma forma bastante tenaz esse complexo de atuação do hipnotizador para o hipnotizado em função das dívidas do atual devedor, né? Então, o que acontece? Nas atividades da obsessão de espíritos para espíritos desencarnados, que nós falamos aqui, primeiro caso foi de espíritos para espíritos reencarnados, né? Então, nas atividades de espírito para espírito, os verdugos, que ele chama aqui, que a gente vai falar, que são espíritos bastante tarimbados nessa tarefa, que conhecem as limitações dos desencarnados, dos recém-desencarnados, por tê-los acompanhados durante muito tempo. E a gente vai perceber aqui que eles utilizam de ardis e por processos de sugestão que são aplicados com veemência agora já nos centros perispirituais. Não precisa mais invadir lá o polígono, porque é no centro perispiritual mesmo, aonde vão conseguir produzir lamentáveis condicionamentos de alteração da forma das vítimas que estão sob seus domínios mentais.
dominando-as de tal forma que, muitas vezes, isso atinge as raias da licantropia, quando o remorso, voltando a dizer, é a chave principal desse processo. Porque essas ideias que são plasmadas pelo hipnotizador e que são aceitas pelo cérebro durante a jornada física vão criar nos painéis do perispírito essas imagens mais vitalizadas, né? E o que acontece? A gente leva isso para o plano espiritual. Por isso que o imprevidente, igual o Laudo estava comentando aí da sexolatria, a gente sempre tem esse mapa, essa paleta de deslizes morais, e a gente se vê colhido derrapando muitas vezes para o desequilíbrio psíquico se não tivermos o senso crítico alterado, o que não acontece na fascinação. Na fascinação, a gente tem o senso crítico alterado. Então, nossa aceitação, ela não é, vamos dizer, fruto de uma elucubração, de um pensar, de uma análise, né? Porque a gente já entrega de bandeja, usando um termo bastante comum, entrega de bandeja para que os espíritos utilizem as nossas potencialidades de situações negativas. Muito bem. Então, para fazer esse tipo de análise, eu vou pegar o caso aqui do Clarindo e Leonel, que está no livro Ação e Reação, de André Luiz. Silas e André Luiz estão atendendo um caso de um espírito que apareceu lá, trazido pelas caravanas socorristas, totalmente deformado, bastante hipertrofiado, as mãos, o volume torácico, as pernas, os braços, muito avantajados. E, nesse processo do Antônio Olímpio, né, ficaram sabendo que ele havia assassinado 2 irmãos para ficar com a herança que o pai lhe havia deixado após a desencarnação deste. Então, os irmãos foram assassinados, né? Num vinho, tomaram o vinho lá na hora do jantar e logo depois do almoço. E foram passear no barco. E eles ficaram sonolentos e ele empurrou os 2 para o fundo do lago. E eles, tempos depois, quando souberam que isso aconteceu, eles entraram num ódio terrível do irmão. E começaram, quando ele desencarna, então, ele se associou, ou eles associaram, né, o Clarindo e o Leonel, a entidades as mais abjetas possíveis, né? Tiveram assessoria de como que se faz um processo obsessivo, como se faz um hipnotismo, e perseguiram. E tempos depois eles chegaram lá, o Antônio Olimpo já não estava mais. Então eles resolveram ir no sobrinho deles para continuar a vingança. Só que eles não tinham acesso ao sobrinho por ódio, mas sim porque o sobrinho tinha a mesma tônica do pai, né, do pai dele, que era a usura. Então vamos ver aqui o que o Silas pergunta para os 2. Como é que vocês fizeram para atormentar o sobrinho de vocês? Como que vocês utilizaram? Qual foi a técnica? Isso aqui é uma aula magistral. Então, eles falam o seguinte: ah, sim, pois não. Aprendemos nas escolas de vingadores, ora, escola de vingadores, que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, nós temos um desejo central, ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos mais comuns e vulgares que nós temos, a gente emite com mais frequência, olha que aula, os pensamentos que nascem do nosso desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos estes que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Eu acho isso aqui genial. Esses vingadores aqui são eméritos professores. É muita coisa. Então, é o nosso desejo central que nos caracteriza, através do qual esses desejos centrais a gente emite com maior intensidade, maior frequência, os pensamentos que passam a ser o reflexo dominante
da nossa personalidade. Assim é. E a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. E a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Então ele fala: bom, conhecido esse tema desejo central, ou esse tema básico que é o reflexo dominante da nossa personalidade, é muito fácil, ele fala assim, superalimentá-la, ou seja, no caso aqui, a pessoa, né, a criatura, com excitações constantes. Olha só a perseverança aí, Laude. Excitações constantes, robustecendo-lhes os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros quadros que se lhes superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental, que é a parte final. Então, à medida que você vai, água mole em pedra dura, e vai fazendo isso, até ele aceitar, ter adesão a essa fixação mental, já está constituído o quadro necessário. Então, toda vez que ele quer mexer com o usurário, o que ele vai mexer? Terra, dinheiro, nota promissória. É isso tudo que vai fazer sentido para ele. Se você falar de comida, de sexo com esse tipo de pessoa, não vai adiantar nada, porque ele não liga para isso. O que ele liga é para o dinheiro, fortuna, juntar, pegar aqui, trocar ali. Então, basta, continua ele, situar no convívio da criatura que a gente quer perseguir entidades outras que se adaptem ao seu modo de sentir e de ser, quando não possamos, por nós mesmos ou por falta de tempo, criar as telas, as formas, pensamentos que desejamos, com vistas aos fins visados por intermédio da determinação hipnótica. Então, é um cerco completo. É um cerco completo. Não é só a indução mental, não é só a sugestão. Eles trazem outras criaturas que vibram, os onzenários, né? No caso do Clarindo do Leonel, porque é da questão da usura, mais os pensamentos, e tem outras situações que eles trazem ovoides para se completar a situação ali. Então, é um cerco doloroso que a criatura dificilmente sai. Então, ele vai falar, continua o professor lá. Assim, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações, que vão pressionar o campo sensorial, infinitamente acrescidas da influência direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. Depois dessa aula, o Silas fala o seguinte: olha, gostei muito, mas eu queria saber como que você faz uma demonstração prática aí. Eles estavam lá na casa onde morava o sobrinho. Então, os dois, né, os irmãos que foram assassinados, falaram, muito fácil. Então, ele está falando assim, ó, o avarento sob nossa vista guarda o propósito de comprar ou extorquir determinada gleba vizinha a qualquer preço, mesmo em se tratando de transação criminosa, ou seja, a moral já foi embora, né? Para valorizar as aguadas da propriedade que nos pertence. Tratando-se de assunto no tema essencial da existência dele, do sobrinho, que é a cobiça, facilmente recolherá as imagens que eu lhe deseje. Sair da parte prática aqui. Das imagens que eu lhe desejo transmitir, utilizando-me da própria onda mental em que as suas ideias habitualmente se exprimem. Ou seja, ele vai condicionar a onda mental dele às ideias que o desejo central dele possa permitir. E ele fala assim, e passando das palavras para a ação, o hipnotizador colocou, né, o espírito, a destra sobre a fronte do Luiz, que era o sobrinho, mantendo-se na profunda atenção do hipnotizador governando a presa.
Vimos o pobre amigo arregalar os olhos com a volúpia do faminto que contempla um prato saboroso. O sobrinho estava encarnado, né? E ele fala assim: agora, as terras são minhas. Ele começa a falar: muito minhas, ninguém concorrerá com meus preços, ninguém. Viram? Exclamou Leonel. Transmiti-lhe ao campo mental, uma forma mental, né, um quadro fantástico, através do qual as terras do vizinho estariam em leilão. Bastou que eu mentalizasse uma tela nesse sentido, colocando o sítio à venda, para que ele a tomasse por realidade indiscutível. Ele não quer saber se é certo ou errado, né? Porquanto, em se tratando de nosso reflexo fundamental, somos induzidos a crer naquilo que desejamos que aconteça. Tão logo termine o fluido controlado de minha influenciação, ele vai retornar, ele vai retornar à sua condição normal, a influenciação hipnótica vai diminuir e ele vai voltar a dormir. Então, todo o processo é isso aí que o Laudes e a Tânia conversaram. É a vontade, a sintonia, a sugestão para a fixação da ideia invasora. Nesse sentido, é que a gente vai perceber agora um caso doloroso, que é lá do livro Libertação, em que o Gubbio e André Luiz vão conversar com os magistrados naquela cidade estranha, e eles chegaram a ver uma cena, né, em que os magistrados, com aquela voz impostada, com aquele ambiente todos fumarento, com aqueles archotes, né? Então, eles trouxeram uma mulher, né, que à frente de todo aquele cortejo de pessoas. Então, com expressão de sonâmbula, a infeliz obedeceu à ordem que foi tirada da multidão e, colocando-se embaixo, sob os raios positivos da atenção do magistrado. E ele fala assim: confesse, confesse, determinou o desapiedado julgador, conhecendo a organização frágil e passiva a quem se dirigia, que é essa mulher. A desventurada senhora bateu no peito, dando-nos a impressão de que rezava e assim e lacrimosa falou: perdoai-me, perdoai-me, ó Deus meu. Aí ela fala, como se tivesse sob a ação de droga misteriosa que a obrigasse a ela se desnudar intimamente, falou: matei 4 filhinhos inocentes e tenros e combinei o assassínio de meu intolerável esposo. O crime, porém, é um monstro vivo. Perseguiu-me enquanto eu me demorei no corpo. Tentei fugir dele utilizando todos os recursos. E por mais que eu buscasse afogar o infortúnio em bebida de prazer, piorou a minha situação. Aí, em vigorosa demonstração de poder, o magistrado fala: como libertar semelhante fera ao preço de rogativas? E, em seguida, fixando-se sobre ela as irradiações que lhe emanavam do terrível olhar, asseverou: você não passa de uma loba, de uma loba. E à medida que ele falava isso, e acontecendo uma situação interessante, ela vai se modificando a expressão fisionômica. A boca começou a ficar um pouco torta, a cerviz se curvou para frente, os olhos alteraram, uma expressão simiesca. Isso foi o efeito patente do hipnotismo sobre o corpo perispirítico. Então, a gente vê aí a influência direta, né? Onde o remorso, a culpa, o débito doloroso de 4 filhinhos assassinados, mais o marido, foi a causa principal dela não opor resistência à indução hipnótica. Por isso, o que leva a gente a compreender a seguinte situação: o Evangelho de Jesus é o melhor remédio para nós. Agora, nós não temos condições de uma hora para outra fazer esse exercício, mas a gente vai aos poucos, para a gente não oferecer os plugs, as conexões.
Eu estou me lembrando aqui como que eles utilizam os pontos frágeis, né? No livro No Rumo do Mundo de Regeneração, a esposa de um presidente de um centro, por como eles não conseguiam atuação sobre o presidente, fizeram na esposa dele a atuação porque ela era dada ao ciúme do amor possessivo. Aquela, né? No caso o ciúme, era a brecha. E os espíritos entraram e começaram a fazer dele, ou dela no caso, uma pedra de tropeço para que ela não fosse até a sociedade falar que a médium Amália estava de caso com aquele, vamos dizer, diretor. Então, pontos frágeis nós vamos tê-los durante muito tempo, mas vigilância. Olhai, vigiai e orai, porque somos todos os dias e os tempos estão muito favoráveis a esse tipo de indução mental. Então, eu acho que é por aí. Jesus nos abençoe, desculpe o avançar do tempo. Muito obrigado. Nós agradecemos a vocês, inicialmente a Laudes, que nos trouxe exemplos que puderam clarificar melhor esses conceitos de hipnotismo, mostrando através da obra o quanto Filomeno de Miranda teve esta preocupação de, depois dessa retrospectiva histórica, está apresentando conteúdo que se aproximasse dos nossos dias. E segue Vitor trazendo dois grandes exemplos clássicos das obras de André Luiz, Em Ação e Reação e Libertação, mas nós vamos sair desse estudo trazendo a síntese apresentada neste capítulo de pensamento e vontade, os elos da escravidão, mas que, conforme disse o instrutor, é preciso confiar na vitória do bem. Mas esta confiança, ela se reveste melhor na medida em que procuramos o exercício do amor, que é também trazido ao final deste capítulo. Com amor, a expressão do amor divino, de fato nós vamos conseguir nos afastar destas brechas mentais, utilizando o nosso pensamento e vontade para a sintonia com as esferas superiores. Agradecemos a presença de todos vocês que estiveram conectados durante este estudo e até a próxima semana. Muita paz.